Pedro, primeiramente, boa noite. Boa noite. É um prazer estar falando com você novamente. Estamos ao vivo pela 102 FM para toda a Bragança. Diego Pérez, da 102 FM. Gostaria que você fizesse uma análise da partida, né, do que você observou da sua equipe, levando em consideração o fator de que no jogo passado, Léo Ortiz e Natan formaram a dupla de zaga. Nesse jogo você teve o Luan Patrick e Cipriano estreando inclusive aí como profissional no Bragantino por conta da situação do Natan saindo para o Napoli e a condição física também do Léo Ortiz. Então, se puder fazer uma análise falando um pouco também sobre essa situação, boa noite. Boa noite. Sim, podemos começar por aí. O Natan está a concluir as negociações com um clube europeu. Já diz um pouco mais daquilo que é a parte do jogador. Sabíamos que já não podíamos contar com ele para este jogo. O Léo é uma situação diferente, tem 9 meses de inatividade. Sabemos que ao terceiro jogo poderíamos criar uma sobrecarga. A sobrecarga é essa, suscetível de criar alguma lesão. Então não quisemos de maneira nenhuma arriscar. O Luan e o Cipriano são dois jogadores que nós confiamos muito. O Luan bem mais jogado e hoje fez um jogo muito sólido dentro daquilo que ele tinha vindo a fazer. E o Cipriano, em determinados momentos ao longo da semana, como nós fazemos situações de treino em situação competitiva de jogo, quando convidamos ou os sub-23 ou outras equipas para poder ganhar ritmo de jogo através dessas situações de treino, eles já jogaram algumas vezes também juntos nesse sentido. Teve muito bem para aquilo que é a primeira vez que joga no Brasileirão, para aquilo que é o pouco tempo que tem connosco em termos da equipa principal e a acompanhar-nos nestes jogos, e penso que ganhamos claramente mais um jogador a ter em conta dentro daquilo que é a nossa filosofia e o processo de jogadores novos com qualidade para poderem fazer parte deste processo e deste projeto. Foi um jogo muito difícil, sabíamos que era um jogo extremamente difícil. Se nós comparássemos aquilo que foram os últimos 5 jogos do Curitiba e os nossos últimos 5 jogos, eles tinham 10 pontos, nós tínhamos 8. Sabíamos que nesses últimos 5 jogos a equipa tinha mudado a cara completamente e era uma equipa totalmente agressiva no bom sentido, muito combativa, muito competitiva. Se nós não estivéssemos cientes daquilo que seria a forma de jogar dessa equipa e também algumas situações um pouco mais táticas, estratégicas ou posicionais, nós teríamos, para além do mal que passámos, porque tivemos que saber sofrer para ganhar este jogo, penso que poderíamos ter passado muito pior e o resultado certamente teria sido outro. Não fomos tão eficazes a eliminar a pressão do adversário. Sabíamos que o adversário levava-nos a jogar por dentro para poder ganhar a bola e sair depois nas transições. Nós tínhamos como instrução jogar mais no corredor, jogar mais na profundidade no corredor e jogar mais na virada. Curiosamente, o golo que marcamos sai de uma situação dessas, de uma virada e depois de uma chegada na área, mas isso na primeira parte custou-nos um pouco porque custou-nos a ter essa saída. Na segunda parte, por algumas circunstâncias, a primeira substituição logo do Andrés pelo Aderlan, pelo cartão amarelo que já tinha, tivemos que tomar essa medida e depois sabíamos também que o Cipriano podia estar limitado, tal como o Mateus também já tinha entrado limitado. De referir também que o Yanis estreou também hoje no Brasileirão, já tinha jogado no jogo da Sul-Americana, mas também estreou hoje. Fez também muito bem, uma dupla ali de volantes na frente da zaga com o Lucas. Teve muito bem, teve intenso, teve ali a fechar os passos e deu-nos uma ajuda também muito importante. Mas todos os jogadores que entraram deram um contributo fundamental. O Gui, o Gustavinho, o Tiago, em termos daquilo que seria a intensidade de ter que lutar pelo jogo, da forma que o jogo podia. Naquele momento era mais em termos da defesa do nosso espaço do meio campo, a defesa do nosso espaço da área, e aqui e ali, em 2 ou 3 ocasiões que me lembro na segunda parte, ainda tivemos a possibilidade de poder, com um bocadinho mais de decisão, entre o Gustavinho e o próprio Tiago, se calhar, ter encontrado o segundo golo. Mas há de ressaltar o caráter que a equipa teve, o crescimento que a equipa vai ganhando com situações de ter que passar por jogos desta natureza, deste grau de dificuldade e conseguir vencer, porque é uma equipa de facto muito jovem, que se tem reinventado totalmente
passado por tantas adversidades, por tantas situações, e continua a olhar em frente, continua a querer competir, continua a querer ganhar, e isso deve-se única e exclusivamente aos jogadores. Temos um grupo fantástico, há que seguir em frente, este já fechamos, quinta-feira é o mais importante, queremos muito estar nos quartos de final e vamos fazer tudo para poder alcançar. Pedro, você falou da questão do ambiente, até antes do jogo você falou que o estádio ia estar lotado, teu time mentalmente foi muito bem. O quanto essa vitória contra o Coritiba, que como você disse nos últimos 5 jogos até tinha uma campanha melhor que o Bragantino, em que pese a situação na tabela, quanto esse jogo fortalece teu time mentalmente para uma decisão que vai ter pela frente, que é enfrentar o América na quinta, valendo a vaga nas quartas da Sul-Americana? Sim, são jogos diferentes, são competições diferentes, mas uma vitória nestas circunstâncias fortalece sempre aquilo que é o nosso caráter competitivo. Ou seja, penso que uma equipa muito jovem, que tem muitíssima qualidade, que tem uma ideia de jogo muito clara, que procura desenvolvê-la quando existe de facto essa possibilidade. Hoje não tivemos tanto essa possibilidade, muito por culpa do adversário, que tem uma forma de jogar que foi muito intensa e que levou o jogo mais para a sua forma de jogar, e a equipa soube contrariar tudo isso. O fator externo e a forma como o adversário joga eu não posso controlar, mas eu tenho que estar preparado emocionalmente para isso, para a forma que o adversário joga, para a forma como o público chega também dentro do campo e sente o ambiente. Quero dar os parabéns àquilo que é a torcida do Coritiba, a todo ao envolvimento do estádio, porque este é o ambiente de futebol que eu gosto, este é o ambiente de futebol que gostaria de ver em todos os estádios, e de facto apoia e sente-se esse apoio à equipa. Mas a equipa teve esse caráter, teve esse controle emocional e teve essa capacidade de gerir todas as situações que o jogo nos foi apresentando. Pedro, você não utilizava o Vitinho e o Sorriso juntos desde a partida contra o Internacional no 0-0. Eu queria saber como você avalia a dinâmica dos dois juntos. O gol sai numa jogada do Vitinho para uma conclusão do Sorriso. Eu queria saber o que você acha dessa dinâmica e se você vai poder utilizar esses dois jogadores contra o América. Podem ser titulares contra o América no meio de semana. Não só os dois pontas, que neste momento, há algum tempo a esta parte, são os únicos que nós temos disponíveis, mas sim aquilo que tem sido a nossa estrutura base. A nossa estrutura base tem sido um 4-3-3. Também hoje tivemos que adaptar o Juninho como peça no meio campo, como meia, para fazer o trio do meio campo, e os pontas têm sido aqueles que têm feito parte da nossa estrutura. É quando a nossa equipa mais consegue encontrar aquilo que são as nossas melhores referências em termos da forma como nos posicionamos no campo. Hoje entendemos que era fundamental regressar a essa estrutura. Não quer dizer que fizemos mal quando utilizámos a estrutura do 3-4-3, já só com 2 no meio campo, já com um diamante no meio campo, que utilizámos em situações anteriores, por exemplo, no Fortaleza foi isso que fizemos, no jogo anterior com o América também, por circunstâncias variadas, mas hoje entendemos que era importante regressar às bases, e regressar às bases tínhamos que ter os nossos pontos, os disponíveis que temos, com aquelas características de atacar espaços, que era isso que nós queríamos, são claramente o Vitinho e o Sorriso. Caixinha, eu até vou insistir um pouco nessa questão do lado esquerdo, né? Você citou essa dinâmica e gostaria que você falasse um pouco mais. Eu vi você no começo do jogo corrigindo bastante ali, né, a movimentação, falando muito com o Vitinho. Na sequência você troca ele com o Sorriso. E uma movimentação interessante do Capixaba com o Luan Cândido, né? Trocando, ora um fechava como um terceiro defensor, outro ficava como ala. O que foi pensado nesse sentido e como foi trabalhar também para que isso desse certo em campo? Bem, trabalhado não foi, nós não tivemos tempo de recuperar, temos sorte e a felicidade também de ter, quando temos períodos muito curtos e que não se pode trabalhar, dos jogadores terem um entendimento cognitivo do jogo e uma percepção do jogo daquilo que nós queremos para que possam aplicar. E isso não tem a ver só com a nossa equipa, nós jogamos perante um adversário e hoje a posição do Juninho tinha 2 variáveis. A primeira é que ele pudesse continuar a construir a 3, fazendo essa dinâmica do carrossel, subindo o Luan para levar eventualmente o ponta, como levou muitas vezes, e o Vitinho tivesse mais numa posição interior para poder trocar os espaços na diagonal. Mas também dentro de uma dinâmica que nós identificámos no adversário, que é forte, com o Bianchi
com o ponta pela direita e com o Diogo a fazer um triângulo, onde normalmente seria, eu diria que era o triângulo de como eliminavam a pressão do adversário. Nós vimos isso muito em particular no jogo do Fluminense. O Fluminense tem características de pressionar para a frente como nós, de atacar a bola, e esses foram os passos que eles procuraram atacar essencialmente. Então o Juninho tinha como missão mais tática, quando não tínhamos a bola, fazer esse triângulo defensivo junto do Bianchi para que não nos fizessem essa superioridade numérica. Foi por ali que entraram mais vezes, obviamente não conseguimos defender tudo, mas essa era uma das missões. Quando a bola estava do lado contrário, o Juninho ficava mais dentro, era o Luan que poderia preencher o espaço interior e era o Vitinho que tinha que estar aberto, tal como foi na situação da virada que deu o gol, porque é uma equipa que concentrava muito, pedia que nós jogássemos muito por dentro para ganhar e sair, e nós o que queríamos era jogar mais pelas beiradas e ter a capacidade de fazer muito mais variações do jogo. Fizemos em algumas ocasiões, mas não fizemos tanto quanto gostaríamos. Como você disse na última entrevista coletiva, né, o Bragantino vem de uma sequência de finais, né, e a última seria essa da próxima quinta contra o América Mineiro, não? Na próxima segunda-feira. A próxima segunda-feira, né, com o Vasco. Então, gostaria que você falasse um pouco sobre essa partida, né, de quinta-feira. Quais são os pontos que você pretende corrigir na equipe em relação à partida de ida lá? E qual postura você acha que vai encontrar do América Mineiro também, jogando lá no estádio do Corinthians, na Neoquímica? E uma última, para encerrar da minha parte, se você puder falar um pouco também sobre a saída do Natan, que está prestes aí a se concretizar para o Napoli, ele já está lá na Itália, inclusive. Bem, como lhe disse desde o início, ele está a concluir as negociações com o clube na Europa. Eu só tenho a agradecer ao Natan, estar feliz por ter ajudado em tão pouco tempo naquilo que foi o processo de formação dele como jogador, que ainda continua. Obviamente as pessoas que estiveram anteriormente com ele têm muito mais preponderância nesse processo, mas foi um jogador e uma pessoa que gostei de trabalhar, desejo-lhe o melhor das felicidades e que agora, nessa nova aventura, possa ir bem também. Em termos do que é que esperamos do América, não sei, isso eu não posso controlar. Sei lhe dizer que já jogámos com ele 2 vezes, já empatámos por 2 vezes, sabemos aquilo que podemos esperar do adversário, mas sabemos que no jogo anterior faltaram detalhes, falhamos muitos passes, falhamos muitos momentos de decisão, estávamos completamente distraídos quando foi o lance do gol, quando era o nosso melhor momento do jogo. Então agora há que serenar, há que desfrutar ter ganho esta final, foi mais uma final. Amanhã ter o dia livre, chegar terça-feira de certeza com a cabeça limpa e saber a importância que tem estar nessas instâncias desta competição, saber e relembrar o que é que eles tiveram que passar porque eles já chegaram à final, que curiosamente também é em Montevideo, passo a passo, e é isso que vamos trabalhar. Vamos ver como é que os jogadores estão também fisicamente. Penso que não vamos ter grandes dificuldades, mas é preciso avaliar, é preciso dar o dia da manhã e muito provavelmente também o dia da terça-feira, e depois tomaremos as nossas decisões em relação àquilo que é a opção para o 11, para iniciar o jogo, para como queremos abordá-lo, com um único pensamento que é de respeitar o adversário e querer ganhar.